Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, BR Condos, Masti Soluções Contábeis e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. E neste momento especial de final de ano, né, a gente quer fazer um programa especial, como a gente fez também no ano passado, destacando que o morar é muito mais que a parte física, né, do imóvel, né, é muito mais que isso. São as pessoas, é o amor que existe dentro de casa, mesmo que você more sozinho, né, existe amor, porque você possivelmente precisa ter um amor próprio para ter essa vida sozinha, né? E claro, você recebe amigos, você recebe parentes, então, o Pode Morar hoje é especial porque ele vai falar de casa, mas num outro sentido, né? Num sentido de lar. E desta vez, neste ano de 2025, recebo com muita alegria pastor Gilson Ricardo Hefner, que é o pastor da minha igreja, né? E é um prazer receber o senhor aqui. Seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Eu agradeço, Wagner, pelo convite, oportunidade de poder conversar, refletir um pouco nesse tempo tão especial, final do ano, Advento, Natal, onde tantas casas, tantos lares, né, se encontram, se reencontram, pessoas buscam estar juntas para celebrar, né, no nascimento, na história do nascimento de Jesus, também valores e princípios que são tão caros, tão importantes no mundo que a gente vive hoje em dia, né? A unidade, o amor, o cuidado, a atenção, o respeito. E isso começa sempre naquela base que é a família, onde a gente tem a nossa casa, o nosso lar, onde a gente também traz da nossa infância tudo aquilo que a gente aprendeu e perpassa, né? E testemunha isso também para os nossos lares. Assim eu faço também, assim aprendi no meu lar e faço hoje no lar com a minha família. Para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, né? Quem que é o Gilson, né? O Gilson é um joinvilense, né? Sim. Cresceu em Joinville, frequentou, né, as escolas, enfim, tudo por aqui, e depois que realmente foi estudar. Queria que você contasse um pouco dessa história. Uhum. Então, sou natural de Joinville, né? Aqui nessa cidade vivi até os meus 20 anos, 21 anos. A minha história é toda lá no bairro Anita Garibaldi, onde tem a Igreja Cristo Bom Pastor, né? Uhum. Então ali minha família morava, todos meu pai, meus avós, né? Ali por perto. Estudei também na escola estadual ali pertinho, também na Anita Garibaldi. E assim a gente constituiu a nossa educação, a nossa vida de fé, junto com a própria cidade, né? Uhum. E assim, a minha vida familiar, a minha vida social, ela sempre foi muito vinculada com a comunidade cristã, né? Sempre desde criança com trabalho com o culto infantil, depois com juventude evangélica, onde fui uma liderança na juventude evangélica também. Uhum. Acompanhava sempre meus pais em todas as atividades da igreja, almoços, festas, e meu pai e minha mãe cantavam no coral, também eram da diretoria. Então, a vida da comunidade, a igreja, eu sempre digo assim, era uma minha segunda casa, né? E isso sempre me tocou de alguma forma muito, muito bonita, porque era algo que eu gostava de estar, de fazer, né? Mas não foi assim o meu primeiro start no sentido assim de uma formação, né? Uhum. Eu comecei a fazer faculdade de processamento de dados, naquela época era assim que se chamava, né? Hoje é tecnologia de informação, TI. Uhum. Mas alguma coisa não deixava que eu ficasse plenamente feliz. Eu não tinha uma satisfação no meu estudo, né? E um dia, então, a pedido de uma conversa, eu fui conversar com a pastora Mike, que também foi pastora aqui em Joinville, é pastora hoje emérita aqui em Joinville, onde a gente teve uma conversa e ela me convidou, disse, ó, Gilson, vai para estudar teologia, lá tu vai saber se realmente ou se teu desejo do teu coração é realmente a tua vocação e é aquilo que tu deseja fazer. Uhum. E assim fui no ano de 1998, lá para São Leopoldo, onde tem a faculdade de teologia, e comecei e as coisas aconteceram e eu sempre digo assim que Deus, quando ele quer alguém também para sua seara, para o seu ministério, mesmo que a gente tenha algumas relutâncias internas, né, aquilo é mais forte, né? Uhum. E a teologia ela tem muito disso, assim, né?
ela te coloca muitas vezes diante de algumas perguntas, de desafios que mexem internamente, que mexem com coisas que tem ao teu redor, que te faz perguntar, questionar se é realmente isso, mas ao mesmo tempo essas perguntas, né, elas vão te envolvendo e vão te fazendo buscar mais, né, para entender. E isso eu sempre falo hoje em dia, né, a teologia, a palavra de Deus tem muito a ver com sentido de vida, né? A gente precisa encontrar sentido no nosso viver, né? E ali a teologia me ajudou nesse sentido e me fez perceber que também essa era a minha missão, de levar a palavra de Deus também ao próximo, para que as pessoas pudessem também, junto com a palavra de Deus, encontrar sentido no seu trabalho, na sua vida familiar, no seu negócio, encontrar discernimento, sabedoria para lidar com os problemas que todos nós temos, né? Então, a palavra de Deus, é por isso que o evangelho é chamado de boa nova, né? A boa nova não é tu decorar textos bíblicos, não é tu ser obrigado a ir numa igreja, mas é a palavra de Deus que vai te ajudando a entender cada passo, cada coisa que acontece no teu dia a dia. E isso é algo que me faz muito feliz, de ajudar as pessoas com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus ensinou, a entender qual é o seu lugar, qual é o seu objetivo, que a gente não está nesse mundo a passeio, né, mas que a gente tem uma missão e cada um de nós temos, tu tem a tua, tem a minha, cada um que nos vê aqui tem a sua, e tudo isso pode estar vinculado com os princípios e os valores cristãos. Então, ali eu encontrei realmente o sentido daquilo que eu deveria fazer, e é o que me deixa hoje muito satisfeito, porque Deus não desistiu de mim, e assim eu também não desisto de cada pessoa, sempre levando esse ensinamento para que a gente saiba que nós temos uma missão muito bonita e que a gente não pode se esconder diante disso. E aí, nesse sentido, a família, né, o lar ali que a gente quer focar, é fundamental para um jovem como esse, porque ele está mudando de caminho, né? Não que ele vá para um caminho melhor ou pior nesse sentido, mas mudando de caminho. Sim. Assim, pô, de repente pensa, poxa, filho, você estava traçando um caminho aqui, você estava tão... tem certeza que quer mudar? Você vai mudar de cidade, você vai ficar longe da gente, você vai estudar longe, tem certeza que é esse caminho? E aí é uma orientação, é uma segurança, é tudo, né? Nesse momento a família é fundamental, não importa o caminho que o filho escolher, né? Exatamente. Isso aconteceu, obviamente, comigo, não só comigo, mas com os meus irmãos também. E o pai e a mãe sempre tiveram uma grande responsabilidade, um grande cuidado para que a gente pudesse fazer uma boa escolha, né? Mas também compreender que às vezes uma escolha ela pode ter uma pequena mudança, como aconteceu comigo. Eu comecei uma outra faculdade e depois eu percebi que não era aquilo. E ter o apoio em casa, do lar, daqueles que amam a gente é fundamental para que a gente pudesse, mesmo longe, porque daí era uma distância, e naquele tempo não era tão fácil, era voltar uma vez ao ano, né? E telefone não tinha como tinha hoje em dia, né? A gente pensa, mas lá no final da década de 90 ainda para conversar com o pai e com a mãe era tudo via orelhão, então assim, as distâncias eram grandes, mas saber que tinha alguém que estava orando pela gente, cuidando da gente, protegendo a gente, faz com que a gente pudesse caminhar firme nesse nosso propósito. E esse eu acho que é uma das, se a gente fala agora final do ano, advento e a vida em família, né? Um dos grandes objetivos da família é esse, né? Um apoiar o outro, um cuidar do outro, entender que nem sempre aquilo que talvez um queira, né, é o desejo do outro, então respeitar as opiniões e mostrar a unidade, né? A família, a gente não precisa pensar igual, mas a gente deve respeitar cada um no seu tempo, no seu espaço, nas suas escolhas, né? Como Jesus também fez com a sua família e com a sua família maior, né? Na sua família nuclear e também a sua família de fé. Uhum. E como que você vem observando as mudanças que acontecem nas famílias, de uma forma geral, lá desde 98, quando você começou a estudar, até os dias atuais? As famílias elas passam por um processo de mudança, isso é histórico, né? Se eu me lembro agora relatos bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e aí faz aquele pulo até 98, onde que então eu fui para a faculdade e aí comecei a perceber o dia a dia das famílias.
É uma mudança estrutural, é uma mudança de perfil, né? As famílias hoje enfrentam desafios diferentes do que eram na década de 50, 60, 70, 90, início dos anos 2000. Toda a questão, nem vou dizer da tecnologia, mas a própria a inteligência artificial, né? E tudo aquilo que envolve hoje o dia a dia, os relacionamentos, isso cria uma nova maneira de poder se relacionar em casa, né? A gente não consegue estabelecer critérios de educação iguais, perenes, a cada década. E ultimamente, a gente vê que essas mudanças estão sendo muito mais rápidas, né? O que talvez nós tínhamos como, não vou dizer regra, porque a regra ela prende, né? Mas assim, aquilo que nós tínhamos como, às vezes, princípios, a cada ano isso envolve de novo uma ideia de contextualizar, de moldar, de tentar entender. Eu percebo, agora como pastor há 20 anos, é uma mudança muito drástica na maneira de como os pais se relacionam com os filhos, né? A gente pode dizer, mas isso era um discurso já de 20 anos atrás. Sim, era um discurso, mas as, as, aquilo que hoje envolve o dia a dia dos nossos adolescentes e jovens, talvez se torne muito mais difíceis para os pais conseguirem entender e participar disso tudo, né? Eu que vivo muito próximo dos jovens, através do ensino confirmatório da juventude, a gente vê que há muita carência, eu falei isso no início da nossa entrevista, da questão de encontrar um sentido na sua vida, né? Então, muitos, e uma idade muito complicada, porque tem muitas mudanças biológicas que acontecem, mas assim, entre 15 e 20 anos, a gente está passando por uma grande dificuldade de tentar compreender e de fazer com que os jovens entendam de que esse processo acontece, mas eles têm uma família, tem alguém que quer escutar, tem alguém que quer entender e que precisa ter um laço próximo, porque quanto mais ausente, mais dificuldades a gente vai ter de entender o coração, a cabeça e a espiritualidade dos nossos jovens e adolescentes. Eu vejo assim que tem ah, uma repulsa em relação até pesquisas falam sobre isso, que os jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje não querem ser CLT. E aí, não que eu fui pesquisar a respeito disso, mas assim, friamente analisando, eu acredito que poderia ser até um reflexo de uma geração que viu os pais trabalhando muito, né? Uhum. E não era como talvez na nossa geração, que a gente conseguia ainda ver os nossos pais às vezes no meio-dia em casa almoçando, no final da tarde, logo no final da tarde ele já estava em casa também, às vezes buscando na escola, porque a agenda possibilitava isso, né? Os deslocamentos possibilitavam isso. Hoje em dia, com muito mais pessoas, com muito mais trânsito, com tudo um pouco mais difícil, as rotinas mudando, as pessoas trabalhando mais horas até, talvez isso fazia com que as pessoas, esses jovens crescendo, eu não quero ser que nem meu pai. Uhum. Uhum. Eu quero uma coisa diferente, Uhum. né? Eu quero ter mais liberdade. Então, eu quero dizer com isso que todas as decisões que a gente toma, por mais que seja com uma boa intenção, às vezes reflete exatamente na educação das crianças, né? Não, tu falou algo muito verdadeiro, né? A gente hoje vê um mercado de trabalho muito diferente daquele mercado que os nossos pais tinham e tem algumas vertentes que a gente vê com mais clareza. Uma é essa que tu colocou, talvez esses jovens que estão entrando no mercado do trabalho não querem ter essa rotina, né? Eles querem ter um novo entendimento de trabalho e de vida e de lazer e de oportunidade de viajar, de estar junto, né? Eu acho que isso é um ponto claro. É, Ao mesmo tempo, não me recordo agora o autor da pesquisa, mas também vi algo dizendo de que os jovens hoje que entram no mercado do trabalho, eles também querem que a rotina deles, o dia a dia deles, fosse algo um pouco mais vinculado com a ideia de que eles tenham mais liberdade para poder lidar com o dia a dia deles. Vamos dizer assim, eu não quero não viver só sob uma pressão, sob muita ordem. Então, essa questão de autonomia de trabalho, quero lá trabalhar em casa, não quero ser
não quero entrar às 7, como antigamente se dizia, e bater cartão e sair às 6, quero ter a minha liberdade. Isso, de certa forma, a gente vê quando, e isso eu estimulo muito entre os jovens, porque a individualidade é um problema quando as pessoas não conseguem mais trabalhar em conjunto. E hoje elas não conseguem mais viver em sociedade e trabalhar em conjunto. Não, eu quero lá trabalhar sozinho, eu quero fazer as minhas coisas, do meu jeito, né? E isso é uma dificuldade. E o mercado de trabalho está buscando pessoas que saibam trabalhar em conjunto, né? Então, tu estimular isso no jovem, por isso que eu gosto muito de fazer acampamentos, retiros, né? Vamos viver juntos, porque a igreja, a escola, na verdade, é uma pequena célula do que é uma sociedade. E se a gente não aprender a viver em sociedade, na igreja, em casa, numa escola, como é que a gente depois vai trabalhar? Como é que a gente depois vai socializar no trânsito, no shopping? Então, sabe, estimular isso para que a gente não viva depois cada um no seu gueto, na sua gaveta, né? Porque o mundo precisa estar juntos. Eu preciso olhar para ti, para poder te entender. Eu preciso, né, ter essa relação. Não dá para ficar isolado. Eu acho que vejo isso também no sentido da própria comunicação, né? Como a comunicação é muito mais rápida hoje pelos aplicativos de conversa, não precisa mais desse contato pessoal, estão querendo substituir, né? Até entrando nas situações dos jovens e adolescentes, talvez os namoros, né? Que antigamente tinha que ser uma coisa pessoal. Vou esperar o final de semana para ter um encontro, para eu ter a oportunidade de falar com a pessoa que eu gosto. E hoje não, a qualquer momento, pela rede social, às vezes a pessoa você nem conhece ela, você consegue chamar a atenção dela e puxar uma conversa. Então, a habilidade de comunicação é uma coisa a ser trabalhada. Você repara isso também nos jovens? Reparo, muito. E eu fui pastor antes de chegar aqui em Joinville, fui pastor em escola da Rede Luterana em Blumenau, e a gente sempre estimulava muito essa questão da comunicação, da comunicação clara entre com os seus professores, com os seus pais, porque isso faz uma diferença muito grande, não só no mercado de trabalho, mas na sua própria relação consigo mesmo, sabe? De tu saber se posicionar, de tu não se deixar levar pelas coisas prontas, né? E aí a comunicação, quando a gente conversa com outras pessoas, quando a gente interage, a gente também aprende, a gente não só recebe as coisas prontas de um podcast, né? Mas assim, a gente precisa questionar e outro vem e diz, não, eu não concordo. Então isso a gente vai crescendo e vai amadurecendo. E isso é uma coisa que hoje em dia eu percebo que tem uma carência muito grande, né? Então, estimular esse tipo de comunicação verbal e não verbal, né? Onde a gente também é moldado, isso é fundamental para que a gente também entenda, e aí eu volto de novo para encontrar o nosso sentido, a nossa existência. Maravilha, Pastor Gilson, nosso convidado nessa edição do programa. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente tem mais conversa com o Pastor Gilson, muito mais Pode Morar. É um instante só e já voltamos.